Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender a fazer a distribuição eletrônica nos átomos. Nós vimos nas últimas aulas que os átomos, que os elétrons nos átomos, eles ocupam níveis e subníveis de energia. E hoje nós aprenderemos então qual a ordem em que esses elétrons vão entrar em cada um desses níveis e subníveis. Vamos dar uma olhada então na aula de hoje no diagrama de Linus Pauling, que nos ensina a fazer a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Vamos ver juntos. Então, pessoal, nós tínhamos visto, quando nós falamos do modelo atômico de Bohr, que Bohr descobriu que os átomos tinham níveis de energia que iam do nível 1 até o nível 7. E aí esses níveis ou camadas de energia também podiam ser chamadas por letras maiúsculas, não é isso? Indo da primeira camada, que é a camada K, até a camada Q, que é a sétima camada ou o sétimo nível de energia. Então nós vimos que Sommerfeld descobriu que além dos níveis, nós também temos subníveis de energia, que ele representou aqui pela letra L. Lembrando que os níveis de energia são representados pela letra N. Por exemplo, quando N é igual a 1, nós temos o primeiro nível de energia, ou a primeira camada, a camada K. No N igual a 7, nós temos então o sétimo nível ou a sétima camada de energia. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os subníveis, pessoal. Nós vimos que os subníveis podem ser o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. E quantos elétrons nós podemos ter em cada um desses subníveis? Nós vamos sempre aumentar de 4 em 4, começando por 2 elétrons que ficam ali no subnível S. Já no subnível P, nós teremos então 6 elétrons, porque de 2 para 6, nós temos aqui um acréscimo de mais 4 elétrons, não é isso? É claro então que no subnível D nós teremos 10 elétrons, porque 6 mais 4 é igual a 10. E por último, no subnível F, nós teremos 14 elétrons, 10 mais 4, então dá 14. Pessoal, será que nós podemos ter mais subníveis? Podemos sim. Esses são os 4 subníveis que são conhecidos nos átomos atuais. Mas nós poderíamos sim ter aqui o subnível G, o subnível H e assim por diante. E quantos elétrons caberiam nesses subníveis? Sempre aumentando de 4 em 4, né? Então, se o subnível F comporta até 14 elétrons, o subnível G iria comportar 18 elétrons, o subnível H 22 e assim por diante. Então, pessoal, nos átomos que nós conhecemos hoje, os únicos subníveis que estão preenchidos são os subníveis S, P, D e F, porque nenhum átomo conhecido hoje possui mais elétrons ou elétrons suficientes para preencher outros subníveis. Nós veremos então, quando nós formos falar de distribuição eletrônica, que embora sejam previstos na teoria mais camadas, mais níveis de energia e mais subníveis, hoje os átomos conhecidos apenas preenchem as 7 camadas que nós acabamos de falar e os 4 subníveis S, P, D e F. Então, pessoal, vamos ver agora quantos elétrons cabem em cada camada e assim nós já poderemos também saber quais os subníveis daquela camada. Lembram-se que nós vimos a fórmula 2n elevado ao quadrado, que nos dava o número de elétrons em cada camada ou em cada nível energético. Lembrando aqui que esse nzinho representa então a camada ou o nível energético. E aí eu mostrei para vocês que nós temos aqui, não é, os 7 níveis energéticos, indo de 1 até 7, e aí é só a gente substituir. Então, olha só, no nível 1, n igual a 1, eu vou substituir aqui, no lugar do n da fórmula, eu vou substituir o 1, e aí eu vou ter então a continha 2 que multiplica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1 mesmo, vezes 2 é 2. Então, na primeira camada, nós poderemos ter até 2 elétrons. Se a gente então for repetindo, substituindo sempre o número do nível energético ali no lugar do n na fórmula, nós vamos então saber quantos elétrons nós temos em cada uma das camadas. No caso da camada 2, 2 ao quadrado é 4 vezes 2, nós teremos então 8 elétrons. Mas nós já vimos isso, então vou só representar aqui para vocês que nós teríamos então na terceira camada 18, na quarta camada 32,
na quinta camada até 50 elétrons, na sexta camada até 72 elétrons e na sétima camada até 98 elétrons, bastando a gente sempre substituir ali o número da camada no lugar do N, tá legal? Mas eu falei para vocês, pessoal, que no caso das camadas 5, 6 e 7, elas ainda não foram preenchidas completamente. Nenhum átomo conhecido chega a esse número de elétrons nas camadas 5, 6 e 7. Na prática, o que nós temos, e que é isso que vocês precisam guardar para a prova de vocês, é a seguinte quantidade de elétrons em cada camada. Olha só, agora eu vou chamar o nível 1 pelo nome dele, que é a camada K, a camada L é o nível 2. Eu só estou agora representando aqui as camadas pelas letras maiúsculas, ao invés de representar pelo número, tá legal? Mas vocês sabem que a camada K é o N igual a 1, camada L é o nível de energia 2 e assim por diante. Bom, na camada K, pessoal, no nível 1, nós vamos ter 2 elétrons, exatamente como previsto lá pela nossa fórmula. A mesma coisa na camada L, nós vamos ter 8 elétrons, exatamente como previsto ali na fórmula. Na camada M também, 18 elétrons. Na camada N, 32 elétrons. Agora, nas últimas 3 camadas, nós não vamos ainda, na prática, chegar a esses números teóricos que estão previstos, porque nenhum átomo possui elétron suficiente para preencher esses números, tá legal? Mas então nós teremos, na prática, na camada O ou camada 5, nós teremos também 32 elétrons, na camada P, 18 elétrons e na camada Q, 8 elétrons. Então, pessoal, vamos ver agora quais os subníveis que estão preenchidos em cada camada, o que podem ser preenchidos em cada uma das camadas energéticas do átomo, tá legal? Nós vamos ver então quantos elétrons cabem naquela camada e aí a gente já vai saber quais os subníveis que podem estar preenchidos em cada um dos níveis de energia. Lembrando então que no subnível S eu posso ter até 2 elétrons. Olha só, na primeira camada, na camada K, eu tenho 2 elétrons. Então qual o subnível que eu vou ter ali? Apenas o subnível S, que comporta esses 2 elétrons da camada. Mas na segunda camada, na camada L, eu agora tenho 8 elétrons. 8 elétrons, pessoal, significa que eu vou ter a camada S preenchida com 2 elétrons, mais 6 elétrons na camada P. Então aqui eu vou ter os subníveis S e P. Na terceira camada, que eu tenho 18 elétrons, eu vou ter os subníveis S, P e D. Por quê? Porque 2 do subnível S, mais 6 do subnível P, mais 10 do subnível D, nós teremos então o total de 18 elétrons. Se vocês somarem esses 18 com mais 14 do subnível F, é claro que nós vamos chegar a 32, e é por isso que a camada N terá então os 4 subníveis podendo ser preenchidos, S, P, D e F, porque a somatória do número de elétrons que cada subnível comporta vai dar 32, a mesma coisa acontecendo na camada O. Já na camada P, que nós voltamos para 18 elétrons, nós vamos ter os mesmos subníveis ali da camada M. Olha só, 18 elétrons, eu preciso dos 3 subníveis aqui para conter esses 18 elétrons, S, o P e o D. E finalmente, com 8 elétrons na camada Q, nós teremos apenas os subníveis S e P ainda podendo ser preenchidos. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora no diagrama de Linus Pauling, que vai nos dar a ordem crescente de energia que nós precisaremos preencher aqui nos átomos, tá legal? Então, nós vamos ver qual é a ordem de entrada dos elétrons no átomo. Então, pessoal, vamos ver agora a distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling, que nos mostra a ordem em que os elétrons entram no átomo. Então, o primeiro elétron vai ocupar qual camada, qual subnível, e assim por diante. O segundo elétron, o terceiro, nós veremos então essa sequência sempre em ordem crescente de energia. Lembre-se, quanto mais distante do núcleo, maior a energia que esse elétron precisa ter. Então é claro que os primeiros elétrons vão querer ficar ali mais pertinho do núcleo, onde eles precisarão de menos energia, tá joia? Então vamos ver aqui a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Então, pessoal, vamos colocar aqui do lado as camadas ou níveis de energia, não é? Então aqui nós vamos ter a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, O, P e Q. Pronto, temos aqui as 7 camadas. Lembrando que na primeira camada eu posso ter até 2 elétrons, na segunda camada 8 elétrons, na terceira 18,
Na quarta e na quinta, 32 elétrons. Na sexta, eu volto a ter apenas 18 elétrons e na última camada apenas 8 elétrons. Então, como é que vai ficar aqui, pessoal, a distribuição? Bom, eu vou primeiro utilizar um número para representar aqui a camada. Então, a camada 1, eu vou utilizar aqui o número 1, e aí eu vou ter aqui apenas o subnível S preenchido com os 2 elétrons da camada. Então, aqui em cima, esse expoente é o número de elétrons que está no subnível. S é o subnível e o expoente, então, eu tenho aqui 2 elétrons na camada K. Na camada L, que é a camada 2, eu vou começar também preenchendo o subnível S com 2 elétrons. Mas eu tenho 8, então eu também vou preencher o subnível P, que comporta até 6 elétrons. Na terceira camada, eu vou ter o subnível S com 2 elétrons, o subnível P com até 6 elétrons e agora também o subnível D com até 10 elétrons, totalizando 10 mais 6, 16, com mais 2, os 18 elétrons que nós temos naquela camada. Na camada N, então, que é a camada 4, eu vou ter o subnível S, o subnível P, o subnível D, e agora, como são 32, eu também vou ter o subnível F, com 14 elétrons. A mesma coisa aqui na quinta camada. Então, nós vamos ter o 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Já agora, na sexta camada, pessoal, só tenho de novo 18 elétrons para distribuir. Então, eu vou ter o 6s2, 6p6, já chegamos a 8, e é claro, agora com o 6d10, nós completamos os 18 elétrons da sexta camada, e na sétima camada, apenas os subníveis S e P poderão ser preenchidos atualmente. Então, pessoal, como é que vai ficar agora a distribuição dos elétrons? Vamos seguir o diagrama e as setas que o Linus Pauling criou para nos mostrar qual é a ordem crescente, então, de energia desses elétrons. Olha lá, primeiro nós vamos fazer uma retinha aqui, uma seta, cruzando a primeira casinha, 1s2. Então, os primeiros elétrons vão entrar aqui no nível subnível 1s2. Em seguida, fazendo a próxima seta, cruzar aqui a segunda casinha, nós vamos passar no 2s2. E continuando, agora a gente vai para o 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Em seguida, nós iríamos para o 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Finalmente ali o 3d10, 4p6. Então vamos lá, 3d10, 4p6, 5s2 e continuando 4d10, 5p6, 6s2. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E a última seta agora, então, cruzando nas últimas casas, nós vamos pegar aqui o 5f14, o 6d10 e o 7p6. Então, pessoal, essa daqui é a ordem em que os elétrons vão ocupando as camadas e os subníveis no átomo. Perceberam? Eles não vão ocupar primeiro toda uma camada para depois ir para outra. Então, nós temos que seguir aqui a ordem de distribuição do diagrama de Pauling para nós sabermos onde é que o próximo elétron vai entrar. E aí, para cada átomo, sabendo o número de elétrons, nós vamos saber também fazer a distribuição eletrônica, a distribuição desses elétrons pelas camadas e pelos subníveis, tá legal? Bem tranquilo, é só praticar aí que vocês daqui a pouquinho vão memorizar isso aí sem problema nenhum. Pessoal, vamos ver então alguns exemplos para a gente praticar isso que a gente viu, olha lá. Vamos fazer a distribuição para o átomo de ferro, que tem o número atômico 26. O que significa, pessoal, ter número atômico 26? Significa que ele tem 26 prótons, não é isso? Então, o ferro tem 26 prótons. Mas como aqui nós estamos falando de um átomo neutro, ele também vai ter
26 elétrons para se neutralizar. Então, quando nós sabemos o número atômico de um átomo neutro, nós também sabemos o seu número de elétrons, porque o número de prótons e de elétrons tem que ser iguais para os átomos neutros. Então, vamos fazer agora a distribuição desses 26 elétrons para o átomo de ferro. Olha só, então aqui do lado eu trouxe para vocês o diagrama de Pauling. Vamos seguir a ordem das setinhas então. Em primeiro lugar, nós vamos aqui cruzar no 1s2, então vamos lá, olha lá. 1s2, depois 2s2, já distribuímos 4 elétrons. 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, chegamos já então a 4 mais 6, 10, 12 elétrons. Vamos continuar. 3p6, chegamos já a 18 elétrons, 4s2, 20 elétrons, e a próxima agora seria o 3d10. Mas olha só, pessoal, eu não tenho 10 elétrons para completar esse subnível. Eu só tenho 6 elétrons, já que eu já distribuí 20, não é verdade? Vamos fazer a conta de novo, olha só. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, com mais 2, 20 elétrons. Eu só tenho mais 6. Então, aqui no subnível 3D, embora caibam até 10 elétrons, eu só tenho 6 para colocar ali. Então, a minha distribuição vai acabar no 3D6. Então, viram, pessoal? Não é porque ali cabe até 10 elétrons que eu vou poder colocar todos os elétrons ali. Eu só posso passar para um subnível mais energético se eu já tiver aquele subnível completo. Mas é claro, eu só posso distribuir os elétrons que eu tenho. Como o átomo de ferro só tem 26 elétrons, só sobraram 6 para nós colocarmos no subnível 3D. Por isso, então, eu só vou colocar esses 6 ali, embora nesse subnível caibam até 10 elétrons. Se por acaso esse átomo de ferro virar um íon e receber um elétron, esse elétron vai entrar ali no subnível 3D. E aí nós vamos ter o 3D7, porque ele vai ter ganhado um elétron, tá joia? Então é assim que nós fazemos a distribuição eletrônica. Vamos ver mais um exemplo? Vamos fazer então, pessoal, a distribuição aqui para o iodo, que tem número atômico 53. Isso significa que ele tem 53 prótons e, é claro, como ele é um átomo neutro, ele terá também 53 elétrons. Vamos distribuí-los então, olha só. Nós já sabemos que até o 4s2 nós temos 20 elétrons, então podemos ali copiar esse início igualzinho ao átomo de ferro, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, chegamos a 20, não é isso? 2, 4, 10, mais 2, 12, com 6, 18, 20. Pronto, agora, pessoal, eu ainda tenho muitos elétrons. Eu vou completar a camada 3D. Aqui sim eu vou colocar 3d10, chegando agora já a 30 elétrons distribuídos. Vamos continuar. Seguindo a setinha aqui, depois nós vamos ao 4p6. 4p6. Então, já distribuímos 36 elétrons, 5s2, chegamos agora a 38 elétrons. Precisaremos continuar, pessoal. E olha só, a próxima é o 4d10. Como eu já tenho 38, eu ainda preciso completar aqui 4d10, chegando a 48 elétrons distribuídos. Ainda faltam 5. Depois do 4d10, eu vou para o 5p6. Mas eu não tenho mais 6 elétrons para colocar nessa camada. Eu só tenho 5. Então, a minha distribuição vai acabar aqui no 5p5. Eu só tenho 5 elétrons ali. Vamos fazer a conta de novo? Olha só. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, mais 5, 53 elétrons. Então, pessoal, a minha distribuição vai acabar aqui no 5p5. Eu só vou ter 5 elétrons, embora esse subnível comporte até 6 elétrons. Então, pessoal, vamos dar uma olhada de novo, vamos relembrar e anotar o que é que significa cada número e cada letra quando nós falamos de distribuição eletrônica. Olha só. O número que aparece na frente ele vai indicar para nós o nível ou camada de energia, não é isso? Então, esse número 3 aqui que eu escolhi, ele indica que nós estamos trabalhando no terceiro nível de energia ou na camada M. E agora, pessoal, a letra D significa o quê?
A letra D significa que nós estamos no subnível energético D, não é isso? Nós temos S, P, D e F. Então, a letrinha D representa o subnível energético. E, finalmente, ali o expoente da letra vai indicar para nós o número de elétrons daquele subnível. Então, nesse caso, no subnível D da terceira camada, eu tenho 6 elétrons nesse subnível, de acordo com o que está anotado aqui para nós, 3d6. Bom, pessoal, então eu preciso agora falar um pouquinho com vocês sobre a camada de valência. O que é uma camada de valência? A camada de valência é a última camada que está sendo ocupada naquele átomo. Então, quando a gente tem um átomo, a gente vê qual é a camada mais externa que possui elétrons e ali nós temos a camada de valência. Por que isso é importante, pessoal? Nós veremos, quando nós falarmos principalmente das ligações químicas, que as ligações químicas ocorrem com os elétrons que estão na camada de valência. A mesma coisa vai acontecer quando nós formos falar sobre os íons. Quando nós fizermos na próxima aula a distribuição eletrônica para os íons, especialmente para os cátions, vai ser fundamental nós entendermos o que é a camada de valência. Então lembre-se, a camada de valência é a camada mais externa ocupada por elétrons num átomo. Agora cuidado, não necessariamente o subnível mais energético ocupado vai estar na camada de valência. Querem ver só? Vou mostrar para vocês aqui com exemplos. Então, pessoal, vamos lembrar aqui a distribuição do ferro. Olha só, o ferro tem 26 elétrons, então a distribuição dele é essa aqui que está aparecendo para vocês. Vamos dividir essa distribuição por camadas ou níveis energéticos? Então, nós temos aqui o primeiro nível, a camada que nós chamamos de camada K, que está ocupada ali por 2 elétrons. No segundo nível, nós temos aqui os 8 elétrons da camada L. No terceiro nível, nós vamos ter 6 mais 2, 8, com mais 6, nós vamos ter aqui 14 elétrons no terceiro nível, que nós sabemos é a camada M. Então, esse é o terceiro nível. E, por último, nós teremos aqui o quarto nível energético, ou a camada N, aqui com 2 elétrons. Então, aqui é a camada N com 2 elétrons. Perceberam, pessoal, que aqui o 4s2, o subnível S, então da camada 4, é o subnível mais externo que nós temos. Então aqui, na camada 4, nós temos a camada de valência para o átomo de ferro. Mas percebam, qual é o subnível mais energético aqui? O subnível mais energético é o subnível 3D, que está na terceira camada, de acordo com a distribuição feita aqui pelo diagrama de Linus Pauling. Então, olha só, a camada de valência é a camada 4, mas o subnível mais energético está na camada 3 ainda. Tá legal? Então é bem importante a gente entender isso e logo logo vocês vão entender o porquê. Eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, representando num átomo, como é que isso significa, o que é que nós estamos falando, para a gente dar um pouco de sentido para esses números e essas letras. Olha só. Então vamos distribuir esses elétrons aqui manualmente pelo átomo. Olha lá. Então aqui nesse átomo nós sabemos que na primeira camada ele tem 2 elétrons. Então vamos representar aqui, pessoal, olha só, 2 elétrons na primeira camada. É isso que significa esse 1s2. E agora, quantos elétrons nós temos na segunda camada? 2 mais 6, nós vamos ter 8 elétrons na segunda camada. Então vamos representá-los aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada. E na terceira, pessoal, na terceira nós temos 8 mais 6, nós temos 14 elétrons na terceira. Vamos representá-los então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, 14 elétrons agora na terceira camada. E olha só, os 2 elétrons da camada 4 estão aqui na camada mais externa. Por isso que nós chamamos essa camada de camada de valência, porque ela é a camada mais externa que está sendo ocupada aqui no átomo de ferro.
Com isso, pessoal, nós já podemos começar a resolver aqui alguns exercícios sobre distribuição eletrônica. Olha só. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, ou seja, no N igual a 3. Ele quer o número atômico desse elemento. Então, pessoal, cuidado, em questões desse tipo nós temos sempre que montar o diagrama de Linus Pauling para nós vermos a sequência com que os elétrons vão entrando nos subníveis. Nós não podemos fazer por camada, nós não podemos completar a camada 1, depois completar a camada 2 e aí colocar aqui os 14 elétrons que ele nos disse que tem na camada 3. Porque muitas vezes acontece de nós termos níveis ou subníveis em outras camadas antes de nós preenchermos uma camada toda. Por isso que é muito importante seguir ali o diagrama de Linus Pauling. Não foi isso que aconteceu lá no ferro? Eu coloquei elétrons lá na camada 4, 4s2, antes de completar a camada 3. Na camada 3, o subnível 3D, ele só vai ser preenchido depois de eu preencher o subnível 4s. Por isso, nós nunca podemos ir camada por camada. Nós temos que seguir aqui o diagrama de Linus Pauling. Vamos fazer juntos? Então, pessoal, vamos montar o diagrama aqui. Olha só, na primeira camada nós sabemos que nós temos 2 elétrons, na segunda nós temos 8 elétrons, na terceira 18 elétrons, na quarta 32, na quinta também 32, na sexta 18 e na última camada, na camada 7, 8 elétrons novamente. Então vamos montar aqui o diagrama juntos, pessoal. Olha só, 2 elétrons aqui no nível 1, então somente o subnível S estará ocupado. No nível 2 nós vamos ter o 2s2 mais 2p6, totalizando 8 elétrons. No nível 3, 3s2, 3p6, 3d10. Pronto, colocamos aqui os 18 elétrons. Agora, na quarta camada, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Pronto, distribuímos aqui os 32 elétrons. A mesma coisa na camada 5. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Na camada 6, 6s2, 6p6, 6d10. Pronto, temos aqui os 18 elétrons. E na camada 7, 7s2, 7p6. Montamos o diagrama. Agora, então, vamos fazer a distribuição aqui para até nós chegarmos a 14 elétrons no terceiro nível. Vamos lá? Então, nós vamos começar aqui, olha só, pessoal, fazendo a nossa setinha aqui, passando por 1s2. Vamos colocar aqui a distribuição, olha lá. 1s2. Depois a setinha vem para o 2s2, 2s2. Depois 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. Já distribuímos 4, 6, 12 elétrons. Temos que continuar. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos ter 14 elétrons no terceiro nível. E por enquanto, olha só, no terceiro nível eu só tenho 2. Vamos continuar então. Depois do 3s2, nós vamos para o 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Então, no terceiro nível, eu já tenho agora 8 elétrons. Preciso continuar, preciso ter ainda mais 6 elétrons aqui no terceiro nível. E agora, o próximo subnível a ser preenchido é o 3D, que comporta até 10 elétrons. Como ele está no terceiro nível, eu sei que no terceiro nível eu tenho 14 elétrons. Olha só, eu já distribuí no terceiro nível 2 elétrons mais 6 elétrons. Então, eu já distribuí 8, eu só tenho mais 6 para distribuir nesse nível, de acordo com o que diz ali o enunciado. Então, aqui eu vou terminar a minha distribuição no 3D6. Pronto, pessoal. Agora nós precisamos apenas somar os expoentes, somar o número de elétrons, e aí nós saberemos quantos elétrons esse átomo possui. Vamos fazer juntos? Olha só. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, com mais 2, 20, 26. Então, pessoal, o número atômico desse átomo é 26. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que ele tem 26 elétrons e no átomo neutro o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons e nós sabemos
que o número atômico é exatamente o número de prótons. Portanto, nós sabemos aqui que nós temos o número atômico 26, conforme nos diz aqui a letra D, que é o gabarito da nossa questão. Vamos resolver mais um exercício juntos então, pessoal? Olha só. A distribuição eletrônica do átomo de ferro no estado fundamental, segundo o diagrama de Linus Pauling, em ordem energética é, e aqui ele nos deu a distribuição do átomo de ferro, nós já tínhamos visto, né? E também acabamos de fazer de novo no exercício anterior. Bom, ele aqui tem algumas afirmações sobre esse átomo. Vamos considerá-las então. Ele nos diz aqui que o número atômico do ferro é 26. É só a gente somar os expoentes, somar o número de elétrons, e aí, como esse átomo é um átomo neutro, o número de elétrons será igual ao número atômico. Então, olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26. Então, aqui nós temos 26 elétrons, e nós sabemos que num átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, e o número de prótons nada mais é do que o número atômico. Portanto, aqui sim, nós temos o número atômico igual a 26, conforme nos diz aqui a primeira afirmativa que está correta, verdadeira. Vamos então para a segunda afirmativa, olha lá. O subnível 3d6 contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro, no estado fundamental. Exatamente isso, pessoal. O 3d6 aqui é o subnível mais energético do átomo de ferro, porque ele foi o último a ser preenchido. Então, também aqui nós temos uma afirmativa verdadeira. E aqui, pessoal, a afirmativa número 3 nos diz que o átomo de ferro, no nível ou subnível 3d6, possui 3 elétrons desemparelhados no estado fundamental. Pessoal, na verdade nós só veremos isso daqui a 2 aulas quando nós falarmos sobre os números quânticos. Mas fiquem tranquilos, por enquanto acreditem em mim, eu achei esse exercício bem interessante por causa dos conceitos que ele nos traz, por isso que eu trouxe esse exercício aqui, embora nós ainda não tenhamos condições de julgar essa afirmativa. Mas eu adianto para vocês, essa afirmativa está incorreta. Na verdade, aqui o átomo de ferro ele possui 4 elétrons desemparelhados no seu subnível mais energético. Fiquem tranquilos, nós veremos isso na sequência. Então acreditem em mim por enquanto quando eu digo que essa aqui é uma alternativa falsa. E vamos então para a afirmação 4. Olha só, o átomo de ferro possui 2 elétrons de valência no nível 4s2 no estado fundamental. Exato, pessoal, olha só, ele tem sim 2 elétrons, olha aqui o expoente aqui do subnível S. Ele tem apenas 2 elétrons no seu nível de valência, na sua camada de valência. Lembram-se, a camada de valência aqui é a camada mais externa. Embora o nível 3D seja o subnível mais energético, aqui a camada de valência está na camada 4, tá legal? Então essa daqui é a camada de valência para o átomo de ferro. Então, pessoal, aqui nós temos sim uma afirmação correta. Então as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas, exatamente o que nos diz de novo aqui a letra D de dado, tá legal? A letra D aqui é o nosso gabarito, estão corretas as afirmações 1, 2 e 4. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aqui como fazer a distribuição eletrônica, precisamos praticar bastante aqui o diagrama de Linus Pauling, mas fiquem tranquilos que isso vai aparecer muito ainda no nosso curso e na próxima aula nós ainda utilizaremos bastante esse diagrama para nós vermos a distribuição eletrônica nos íons. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.